Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande estarmos aqui dando continuidade aos nossos estudos dentro do seminário Paulo Leivas Macalão. Dessa vez estaremos estudando o livro de Atos, um livro de extrema importância para todo estudante da Bíblia, visto que ela trata dos primórdios da igreja, como tudo começou. Muito importante para nós que queremos um fundamento da realidade do início da igreja, os primeiros passos, aquilo que levou à sua consolidação. Vemos os apóstolos, vemos a igreja, como ela se organizou e que no fim geraria a igreja que haveria de estar por toda a face da terra, a igreja do Senhor Jesus. Você é convidado para estar aqui nesse ato tão emocionante quanto a história da igreja, uma narrativa de fé, coragem, ousadia e corações inflamados pelo poder de Deus. Seja bem-vindo ao nosso grupo de estudos sobre o livro de Atos. Vamos aqui agora à introdução do estudo do livro, né? Nós vemos aqui que o Novo Testamento ele tem a divisão de 5 livros ou escritos narrativos, que são os 4 evangelhos, mais o livro de Atos, 13 cartas paulinas, a carta aos Hebreus, 7 cartas gerais e mais o livro de Apocalipse. O autor do livro de Atos, a tradição é muito forte apontar o autor como Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho, que é o evangelho que leva o seu nome, o evangelho segundo Lucas, né? Lucas ele era amigo íntimo de Paulo, companheiros de viagens e também médico, né? Ele chama lá em Colossenses, Paulo chama de médico amado. Apesar da sua proximidade com o apóstolo, da sua grande obra, Lucas não chegou a ser apóstolo. Com relação ao livro, nós vemos algo importante, é que o prólogo do livro de Atos fortalece a convicção de que o livro trata de uma continuidade do evangelho que ele havia escrito, né? O evangelho de Lucas. Logo no seu prólogo, no seu início, ele dá o seguinte enunciado: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi elevado nas alturas. Ele está recordando a Teófilo do primeiro tratado, que foi a composição do Evangelho, e que lá fala toda a obra de Jesus Cristo. E que agora, nesse momento, ao redigir o livro de Atos dos Apóstolos, ele está agora dando maiores informações sobre a continuidade, ou como a igreja se organizou. Lembrando que no início, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, eles eram um só livro. Depois, no segundo momento, é que eles foram separados. Esse livro ele foi escrito no período de 60 a 62 depois de Cristo, cobrindo mais ou menos um período de 33 anos, que vai desde o ano 29 ao ano 62 depois de Cristo. O destinatário desse livro é Teófilo. É importante mencionar que esse Teófilo, lá no Evangelho, é chamado de Excelentíssimo Teófilo, mas aqui no livro de Atos ele é chamado de Teófilo, o que nos leva a concluir que naquele momento, depois que ele recebeu as informações do Evangelho, ele se converteu. E agora no livro de Atos, o autor trata com mais liberdade, como irmão em Cristo, por isso que o chama apenas de Teófilo. E esse livro tem os seguintes objetivos. Primeiro objetivo, proporcionar a certeza, a historicidade e a coerência da história cristã. Isso é muito importante. A fé é baseada naquilo que nós ouvimos acerca de Deus e muitas vezes nós não vemos certas coisas. A fé é uma firme convicção na pessoa do nosso Deus é que nós não vemos. Mas essa fé, ela tem os seus fundamentos, e os fundamentos que comprovam que a nossa fé não é uma fé fictícia, não é uma fé sem fundamentos, são os aspectos históricos. E isso Lucas compreendia muito bem. Como estudioso, ele organizava suas informações. Procurou por informações, fatores históricos, dados históricos, confirmações de personagens, acontecimentos que faziam parte daquela época, para comprovar que todos os eventos que ali estavam sendo descritos têm uma comprovação histórica. Outro objetivo muito importante,
apontar para a transição da igreja, que tinha, no primeiro momento, a liderança pessoal de Jesus. Jesus estava ali com seus discípulos, ensinando, orientando, às vezes repreendendo, e agora, no segundo momento, o livro de Atos registra aquele momento em que Cristo não está mais pessoalmente com a sua igreja. Ele está agora agindo através do outro Consolador que ele havia prometido. No livro de João, no capítulo 17, no capítulo 14, ele deixava claro que ele não estaria mais com os discípulos, mas enviaria outro Consolador, que seria o Espírito Santo. E o que mais vai marcar a história da igreja no livro de Atos é a forte atuação, direção e operação do Espírito Santo no meio da igreja. Há uma grande ênfase a esse Consolador. Então, o livro de Atos marca essa transição da presença física de Jesus para um novo momento em que Jesus não está fisicamente, mas através do seu Espírito Santo, confirmando tudo aquilo que ele havia ensinado. E outros títulos que são sugeridos para dar para esse livro: Atos de Cristo mediante seus servos, os apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, tendo em vista a grande ênfase que é dada ao Espírito Santo no decorrer do livro de Atos. Para o começo da igreja, nós vamos ver que logo após a ascensão de Jesus Cristo, Jesus permaneceu por 40 dias com os seus discípulos, apareceu para mais de 500 pessoas depois da sua ressurreição, deu as suas últimas instruções, e lá o livro de Atos relata então que o Senhor Jesus, depois de ele dar algumas orientações, ele foi levado ao céu, onde compareceu, ou onde desapareceu diante dos seus apóstolos. Não sem antes que um anjo também aparecesse e dissesse que esse mesmo Jesus que eles viram subir, um dia ele haveria de voltar. E como Jesus tinha orientado os apóstolos, eles deveriam ir para Jerusalém. Apesar de eles serem testemunhas da ressurreição de Cristo, a igreja ainda não estava pronta para cumprir o seu papel. Era necessário a igreja passar pela experiência do batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Os discípulos então obedeceram, e nós vimos o relato no capítulo 2 que 120 pessoas, discípulos, estavam reunidos no cenáculo, aguardando em obediência o derramamento do Espírito Santo. Quando nós então vemos o relato no capítulo 2, que foi ali inundado por um vento impetuoso e línguas repartidas como fogo sobre a cabeça de cada um, e cada um daqueles presentes, cheio do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. É importante nós notarmos que as línguas que eles falaram naquele dia da inauguração oficial da igreja não foram as línguas do Espírito Santo, porque o dom de línguas não é uma língua humana. Naquele dia, naquele derramamento, o Espírito Santo direcionou com que cada um dos presentes ali falasse uma língua humana, de uma das nações ali presente, para que servisse de sinal. Tanto é que quando eles viram aquele grupo de pessoas falando, cada uma língua de uma nação, porque naqueles dias em Israel havia uma multidão de peregrinos que estavam indo para Israel adorar. E foi esse momento que Deus aproveitou essa oportunidade dos judeus do mundo todo, peregrinos do mundo todo, prosélitos do mundo todo ali, fossem chamados a atenção para aquele movimento que estava acontecendo. E ali o apóstolo Pedro, quando eles indagaram sobre aquilo, então teve a primeira oportunidade. O Pedro temeroso não existia mais, mas um Pedro agora cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, proclamou o evangelho para todos que estavam ali, falando da ressurreição de Cristo, falando da rejeição que os judeus tiveram com Cristo, fazendo-o crucificar, e falando também da porta de salvação que estava aberta para todos. Diante da pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. 3.000 almas, então, fizeram parte da primeira pescaria da igreja através da capacitação do Espírito Santo. A igreja ali, então, foi inaugurada com esse grande número de conversão. No capítulo 3, nós vamos ter o primeiro milagre, a cura de um coxo na Porta Formosa. É claro que os discípulos, quando estiveram com Jesus, já haviam realizado outros milagres,
mas agora nós já estamos vendo uma igreja sem Jesus fisicamente no meio delas, e os próprios apóstolos conduzindo a sua igreja. Então, esse primeiro milagre que nós vimos aí, ele foi notório, né? Um homem que já estava no templo há muito tempo pedindo esmola, conhecido por todos, viu a Pedro aproximar-se e pediu a esmola, quando Pedro, então, cheio de fé e de ousadia, declarou para aquele homem: não tenho ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro, agora um homem confiante, absolutamente confiante na presença e no poder de Jesus, fez com que esse milagre fosse realizado. Isso, mais uma vez, vai chamar a atenção de uma multidão, e essa atenção, essa aglomeração, chegou essa informação para as autoridades eclesiásticas daquela época, as autoridades do Sinédrio, que, mais uma vez, sabendo que o motivo daquela movimentação era por causa da pregação do nome de Jesus, eles se indignaram com essa pregação e rejeitaram a mensagem dos apóstolos. E primeiro o prenderam, depois procuraram proibi-los, né, de pregar a mensagem do Evangelho, principalmente porque a mensagem não só falava da ressurreição de Cristo, mas falava também que Jesus foi preso e crucificado pelas mãos dos judeus, principalmente as autoridades religiosas. Eles se sentiam acusados com isso, então eles condenaram a mensagem do Evangelho. Quando eles se sentiram pressionados e advertidos, eles se reuniram e fizeram uma nova oração. E a oração deles é que, lá no capítulo 4, é que o Senhor lhes desse ousadia. Apesar da rejeição dos homens à pregação do Evangelho, eles se reuniram no capítulo 4 e pediram ousadia para pregar o Evangelho. Pediram também que o Senhor concedesse a eles poder para realizar prodígios e maravilhas no nome deles. A resposta de Deus diante de uma oração tão fervorosa foi que o local em que eles estavam tremeram, houve um novo derramamento do poder de Deus, e o resultado, pregação do Evangelho e muitas almas que se converteram através do seu povo. No capítulo 5, nós vamos aí o juízo de Cristo sobre a igreja. Traz grande tremor. É o primeiro juízo, uma intervenção sobrenatural de Deus. Lembramos que também no Antigo Testamento, nos primeiros momentos ali da formação do sacerdócio, o templo estava sendo inaugurado, mas os filhos de Arão vieram oferecer fogo estranho, e Deus ali queimou os 2 filhos de Arão, fez com que morressem queimados com o fogo que eles estavam apresentando. Também na inauguração da igreja nós vamos ter declarações do juízo de Deus. Ananias e Safira, quando viram que muitas pessoas estavam preocupadas com os pobres da igreja, estavam vendendo as suas propriedades por amor, eles também fizeram o mesmo, venderam a sua propriedade, mas combinaram entre si de não informar o valor real da venda. Na verdade, eles venderam por um determinado valor, tiraram uma parte para eles e deram a outra para a igreja. Mas eles mentiram para os apóstolos. O valor que eles apresentaram aos apóstolos, eles informaram que foi todo fruto de uma venda, o que era mentira. Na mesma hora, o Espírito Santo revelou a Pedro a mentira de Ananias, e ali a sentença foi que Ananias, assim que foi desmascarado com aquela mentira, morreu. Passado meia hora também, um pouco depois, chegava a Safira, e Pedro questionou para ela se ela confirmava a versão de Ananias. Infelizmente ela confirmou, e ele falou: olha, assim como levar o seu esposo morto, você também será levado. E ali são as 2 primeiras pessoas a sofrerem um severo juízo da parte de Deus, porque a igreja do Senhor deve ser pura, santa, imaculada, comprometida com a verdade. Isso trouxe grande temor para a igreja e fez com que as pessoas que se agregassem já tivessem compromisso com o arrependimento. No capítulo 5, versículos 17 a 20, nós temos uma nova hostilidade contra os apóstolos e contra a mensagem do Evangelho. A igreja continua a crescer e a liderança da igreja começou a hostilizar mais uma vez os apóstolos. Diante da hostilidade, da ameaça que fizeram para que não pregasse o Evangelho, eles o prenderam, e o anjo veio de noite e os livrou. E eles
livre, voltando a pregar o evangelho, e eles, pensando que ele estava preso, estavam reunidos em outro lugar para decidir o que fazer com relação a esse movimento cristão que estava crescendo. Foi quando então Gamaliel, um dos sábios ali presente, notificou a todos que se aquele movimento que estava crescendo muito era de Deus, não deveria o sinédrio, a liderança, se levantar contra, pois estaria se levantando contra Deus. Mas, de qualquer forma, eles não acataram muito o conselho de Gamaliel, prenderam, açoitaram os apóstolos e depois os liberaram. Isso vai ser muito presente agora, uma série de perseguições e hostilidades contra a igreja. No capítulo 6, nós vemos agora a igreja em crescimento, a igreja na sua fase inicial de grande crescimento, mas também com seus primeiros problemas. Um dos problemas que vai haver na igreja é com relação aos pobres. Basicamente, a igreja que estava nascendo era uma igreja constituída de pessoas pobres e de judeus de vários locais. Então, nós vamos ter os judeus gregos, que eles eram judeus, mas de influência grega, e os judeus que eram da própria região. E o que se constatou é que as mulheres, as viúvas de judeus gregos se sentiam discriminadas. Foi quando então falaram com o apóstolo Paulo para que a distribuição ali dos alimentos fosse de forma igualitária. Pedro então advertiu que ele, os apóstolos, eles já tinham uma missão dada por Deus, que era dedicar a ministração da palavra e a oração. E que eles mesmos, o povo ali, as autoridades, os presbíteros, designassem e escolhessem homens que ficassem com essa incumbência de atender às questões sociais da igreja. Foi quando a igreja, então, separou 7 diáconos para esse trabalho. Então, nós vemos ali que nesse primeiro momento a igreja, então, vai começar a ter as suas primeiras adaptações. Não existia diácono no Antigo Testamento. Nós vemos então que a igreja aos poucos vai tendo as suas acomodações com relação à sua organização. Não é uma instituição rígida, essa organização da igreja, diácono, cooperador, auxiliar. Cada igreja vai ter uma forma de dispor, como dispor esses cooperadores da obra. No capítulo 7 e 8, nós vamos ver aí o primeiro mártir, a primeira pessoa a sofrer por causa do evangelho, que é Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo. A tônica da mensagem de Estevão foi: os judeus sempre rejeitaram a mensagem de Deus. Deus estava usando grandemente Estevão, com sinais, maravilhas e muita sabedoria. Os judeus que não aceitavam isso, que rejeitavam a mensagem de Estevão, o oprimiram, e diante dessa opressão e ameaça, fez com que Pedro, então, que Estevão tivesse uma pregação ousada, dando um histórico para todos os judeus, um histórico de rebeldia, um histórico de rejeição a todos aqueles que Deus levantou para lhes trazer uma mensagem de salvação. A mensagem de Estevão, que é o discurso mais longo do livro de Atos, teve então como resultado o seu apedrejamento. As verdades relatadas por Estevão como profeta de Deus fez com que ele fosse apedrejado. Mas esse apedrejamento, quem estava ali presente, não era nada menos do que Paulo, ou Saulo, que é o nome dele, em hebraico. E Paulo já é um nome de conotação romana. Saulo estava ali no dia desse apedrejamento. As vestes de Estevão foram jogadas a seus pés e ele ouviu a pregação de Estevão. O seu discurso, o discurso de Estevão, daria origem a um grande acontecimento, que seria a futura conversão de Saulo. E com base nessa perseguição a Estevão, aquela turba enfurecida de judeus, decidiu ampliar a perseguição. Isso levou com que muitos cristãos abandonassem aquela região e fossem para outras regiões. Mas no que eles abandonavam aquela região por causa da perseguição, eles iam pregando o evangelho para todos os lugares que eles estavam indo.
fruto da perseguição. Essa perseguição vai fazer com que a igreja cumpra o propósito de Jesus. Nós vamos observar que a igreja, muito nova, ainda está com dificuldades de assimilar o projeto do Senhor. A proposta do Senhor é que eles fossem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Então, o confim da terra já pressupõe outros povos, línguas e nações, mas eles ainda não tinham esse entendimento. Estavam voltados ali somente na região de Jerusalém. Com a perseguição, eles vão começar a pregar o evangelho, mas ainda justamente e exclusivamente para judeus. Nós vamos ver agora o avanço da igreja cumprindo a ordem de Jesus. A ordem de Jesus ser testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. A perseguição já vai promover uma primeira etapa desse crescimento, desse propósito do Senhor de propagação do evangelho. Com a perseguição, a igreja se espalha para a Judéia e Samaria, onde a palavra é anunciada. Depois ela vai avançar para outras nações, mas por enquanto a visão deles é que o evangelho seria só para judeus. Em Samaria, a primeira fronteira, que eles vão atravessar é Filipe, que vai ser o homem usado por Deus com grandes sinais e maravilhas. Muitos sinais e maravilhas vão ser relatados no capítulo 8, versículos 6 a 8, e a pregação de Filipe atrai uma grande multidão para o evangelho. Isso chega aos apóstolos, que encaminham uma comitiva para dar apoio para Filipe. E, ao mesmo tempo, porque nós vamos ver que a marca do livro de Atos é Espírito Santo, presente, capacitando e orientando. É a marca do livro de Atos. O Espírito Santo presente, capacitando e orientando. E nós vamos ver aqui que Filipe está num grande avivamento em Samaria, mas o Espírito Santo ordena que ele vai para uma região ao sul de Israel, uma região inóspita, mas onde teria uma pessoa que precisaria ouvir o evangelho. O Espírito Santo ordena que ele saia de um grande avivamento, uma grande multidão, para pregar o evangelho para uma pessoa lá no sul de Israel. Essa pessoa é o eunuco de uma região da África. Ele estava retornando, ele tinha vindo para as comemorações em Jerusalém e estava voltando para esse reino na África. Foi quando então Deus ordenou que Filipe pregasse o evangelho, e naquele momento aquele eunuco estava lendo a passagem de Isaías, capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, e ali toda aquela passagem profética de Isaías acerca de Jesus. O eunuco pergunta a quem ele estava se referindo. É quando então Filipe orienta aquele eunuco das profecias acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O resultado é que o eunuco ficou tão convencido que ele perguntou o que o impediria dele ser batizado. E ali, numa região em que tinha uma determinada quantidade de águas, vai ser o primeiro gentio a ser batizado. Um homem de outro povo, de outra nação. E aquele homem, segundo a história, propagou o evangelho na sua região. E vamos agora para a conversão de Paulo. Paulo já estava ali, como todo judeu tradicionalista, sem conhecimento da verdade, ele estava inquieto, estava irritado, irado com a pregação do evangelho, que para ele era uma heresia, falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador do mundo, contrariando todos os ensinos da lei que ele sabia. E nessa sua ira em perseguir com grande zelo, que para ele estava fazendo serviço para Deus, ele então começa a perseguir os cristãos e começa a pedir autorizações dos príncipes lá eclesiásticos para que ele trouxesse todos os apóstatas, as pessoas que tinham abandonado o judaísmo para se converter a Cristo. E ele foi a Damasco, lá na Síria, para buscar essas pessoas. E no caminho que ele estava indo buscar, o Senhor se manifestou para Paulo através de uma grande luz. E a pergunta é: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E ao perguntar para ele quem ele era, o Senhor: sou Jesus, a quem tu persegues. E ali naquele momento, aquele homem teve um encontro pessoal com Cristo e descobriu que ele estava perseguindo aquele que era o seu Salvador.
ele foi levado, então Paulo foi levado para um local, e naquele lugar a Bíblia diz que ele ficou em jejum, em que ele ficou em oração depois daquela visão. E, em decorrência disso, paralelamente, o Senhor levanta Ananias. O Senhor pega Ananias, um discípulo anônimo de Cristo, que não é muito conhecido, e pede que Ananias vá aonde Paulo está, em jejum, em oração e quebrantado. Aquele homem violento, aquele homem que perseguia, estava totalmente desarmado e amansado, salvo, liberto pelo Senhor Jesus. Ananias sentiu muito medo de ir lá orar por ele, porque sabia que ele era um perseguidor, mas o Senhor já deixou claro que ele não ia encontrar mais esse tipo de homem. E aquele de homem haveria de ser para Deus. Deus o escolheu para fazer do Evangelho a religião universal. Deus haveria de usar o apóstolo Paulo, que naquela época ainda era um novo convertido, futuramente seria o apóstolo Paulo, e esse seria o homem a ser usado por Deus para proclamar para o mundo, divulgar a verdade de Cristo. E nós vamos ver aqui agora a conversão de um gentio, que é Cornélio. A conversão do segundo gentio. Nós vimos que o primeiro foi aquele eunuco, da região da África, mas agora nós vamos ver Deus usar de uma estratégia para que os discípulos entendessem que a salvação não era apenas para judeus. Nesse sentido, no capítulo 10 do livro de Atos, nós vemos um homem chamado Cornélio, um homem piedoso, mas um homem que ainda não era salvo. E naquela visão, aquele homem recebe uma visão de Deus de que as suas esmolas, as suas orações têm subido diante de Deus como memorial, mas que era necessário que ele chamasse Paulo para que ele ouvisse as palavras de salvação. Naquele mesmo momento em que ele chamasse a Pedro para lhe ensinar as palavras de salvação, em paralelo, o Espírito Santo aproveitou que Pedro estava no momento de oração e mostrou uma visão para ele. Um lençol cheio de animais considerados impuros pelos judeus e que não podiam ser comidos. E ele teve aquela visão por 3 vezes, e nas 3 visões, todas as vezes que apareciam aqueles animais, a ordem é que ele comesse. E Pedro rejeitava, dizendo que ele não podia comer coisa imunda. Mas a resposta do anjo é que não torne imundo aquilo que Deus santificou. Paralelo a isso, o Espírito Santo ainda falou com Pedro também. Uns homens virão te chamar, e você deve acompanhar esses homens. No mesmo momento, então, chegou os emissários de Cornélio, que, obediente à voz do anjo, mandou chamar Pedro. E Pedro, então, se dirigiu, acompanhou os emissários de Cornélio e foi para a casa de Cornélio. Ao chegar na casa de Cornélio, ele viu uma grande quantidade de pessoas pronta para ouvir a pregação do Evangelho. Mas Pedro, como judeu, fixado de que a salvação era só para o judeu, independente, mesmo que o anjo tivesse enviado para lá, mesmo que o Espírito Santo já tivesse mostrado algumas coisas para ele, Pedro, na sua tradição religiosa, a primeira coisa que ele vai falar é que eles deveriam saber que ele estava ali, mas não era lícito um judeu se misturar com gentios. Mas como o Senhor os levou ali, e Pedro então vai expor o Evangelho. Nós vamos ver aqui que nesse episódio em que Pedro está oferecendo, pregando o Evangelho para a família de Cornélio, enquanto ele prega mais uma vez, o Espírito Santo desce sobre todos e eles são batizados naquele momento. Quando Pedro vê aquela manifestação do Espírito Santo, que foi a mesma que eles tiveram, ele chegou à conclusão de que Deus não faz acepção de pessoas. Então, nesse evento da conversão de Cornélio, segundo o gentio, nós vamos tirar as seguintes lições. Primeiro, os atos de piedade de Cornélio tiveram um mérito reconhecido por Deus, mas Cornélio precisava saber o caminho para ser salvo, e isso através da pregação de Pedro. Apesar dele ser piedoso, apesar do Senhor ter manifesto a ele, o Senhor disse a Cornélio: as suas esmolas têm subido, como memorial, mas eles ainda não eram salvos. Segunda coisa, os apóstolos não haviam compreendido sobre o projeto de salvação dos gentios. Como eu disse, Pedro falou, não é lícito um judeu aproximar-se de alguém de outra raça. Terceira verdade, a pregação de Pedro consistia apenas
Uma mensagem simples, em relatar a simples história da vida, morte e ressurreição de Jesus. O resultado dessa mensagem simples, mas cheia da unção do poder de Deus, foi o derramamento do Espírito Santo. Pedro então compreende a dimensão da graça de Deus, que o Evangelho é para todos. No capítulo 11, versículo 19, nós vemos aí que os dispersos pregaram ainda além das fronteiras de Israel. Estão pregando agora para a Fenícia, que hoje é o Líbano, lá no Chipre, Antioquia da Síria. E pela primeira vez naquela região de Antioquia da Síria, os discípulos são chamados cristãos. É aí que vai surgir o nome cristão. No capítulo 12 agora nós vamos ver que o próprio império se levanta contra a igreja. Nós observamos que, primeiro, quem se levantou contra a igreja foram os próprios judeus e a sua liderança. Mas agora a igreja está tomando uma dimensão, um crescimento muito grande, porque o evangelho está sendo pregado agora para os gentios, e os gentios, numa grande proporção, estão se convertendo, e no que eles se convertem, abandonam práticas. Adoração a César, adoração ao imperador romano, e isso começa a incomodar o império. Então, no capítulo 12, o império se levanta contra a igreja. Herodes ordena a morte de Tiago, irmão de João. Vemos então que dos apóstolos, o primeiro mártir. Estevão foi o primeiro mártir, mas não era apóstolo. Mas agora Tiago, o irmão de João, é o primeiro mártir da igreja sob a ordem de Herodes. Herodes, vendo que isso agradou os judeus, manda prender também a Pedro, mas Pedro é liberado de forma milagrosa. O anjo aparece, o acompanha até que ele seja solto e dali ele vai para outra região. Nós temos que ver aí o projeto de Deus. Enquanto Deus permitiu a morte de Tiago, mas Deus não permitiu a prisão e morte de Pedro por causa do propósito de Deus na vida de cada um. No capítulo 13, nós vamos ver a primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo agora já tem vários anos de vida cristã. Ele já tinha ficado 3 anos na Arábia, já tinha ficado vários anos agora em contato com os apóstolos, em pregação de evangelho, em testemunha. O seu crescimento espiritual, a formação do caráter de Cristo em Paulo já estava formada. É quando então a igreja entende a sua missão, pregar o evangelho. No capítulo 13, a Bíblia diz que a igreja estava em oração, quando então o Espírito Santo tomou os profetas e ordenou: separem para mim a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. A manifestação da chamada dos obreiros ocorre quando há uma vida de consagração e obediência à chamada de Deus. Vimos aí que eles foram chamados no contexto de consagração, obediência e dedicação. E é nesse contexto que a manifestação da chamada dos obreiros ocorre, quando há uma vida de consagração e obediência à chamada de Deus. Vemos então que vão o primeiro grupo e João Marcos, um sobrinho de Pedro, acompanha essa missão, mas ele retorna, ele começa a fazer alguns pontos, mas retorna logo mais no capítulo 13, versículo 13. Ele ainda não estava preparado para essa missão. Mas vemos aí então a eficácia da obra missionária. Primeiro, porque ela alcança grande número de judeus e prosélitos. Muitas pessoas se converteram pela pregação de Paulo e Barnabé. Vemos a segunda coisa, atrai um novo fator que será constante na vida de Paulo: perseguição. Paulo agora vai presenciar que todas as cidades em que ele prega o evangelho, cidades em que há judeus, aqueles judeus vão se revoltar contra a sua pregação. E uma coisa que vai acontecer muito em todas as cidades é que esses judeus vão se aproveitar da ignorância dos gentios e colocar os gentios para perseguirem o apóstolo Paulo. E isso vai acontecer em praticamente todas as cidades. Hostilidade e perseguição dos judeus. Vemos aí no capítulo 13, versículo 45, no capítulo 14, versículo 2, onde o apóstolo Paulo chega, onde os apóstolos chegam com a pregação, os gentios se convertem, e isso atrai a inveja e a ira dos judeus, que começam a persegui-lo. O resultado prático da obra missionária: muitas igrejas foram estabelecidas. Vemos no capítulo 14, versículo 23, que muitas igrejas,
pessoas se converteram e Paulo, apesar da perseguição, se sentia na obrigação de preparar discípulos, preparar obreiros, para que, quando ele se ausentasse, aqueles obreiros dessem continuidade à obra de Deus. Então, aí está todo o projeto missionário de Deus: ganhar almas, fazer discípulos, promover o seu crescimento e trazer obreiros, formar obreiros para a obra de Deus. Meus queridos, essa foi a primeira fase desse nosso estudo do livro de Atos. Que Deus te abençoe e que você seja empolgado e cheio da presença do Espírito Santo, sabendo que ninguém consegue fazer a obra de Deus somente com boa vontade. Precisamos do poder de Deus, precisamos da graça de Deus, e o Senhor diz que se ficarmos em Jerusalém, nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.